Senhor, irmãos, sou o pastor Júlio. Eu vim contar um pouco mais da minha história, né? A história que muitos não sabem. E esse vídeo até mesmo é bom para as pessoas que me perseguem sem saber da onde eu saí e quem eu fui na vida. Irmãos, primeiramente, né, eu sou o quarto da família, sou filho de Geni e Luiz, né? Nascemos aqui na cidade de Campinas, aonde atualmente resido ainda pela misericórdia de Deus. E aqui que foi a maior luta espiritual, né? Desde quando eu cheguei até aceitar Jesus, porque na verdade os demônios queriam, e que desde o ventre da minha mãe, a minha alma, né? Minha mãe gerou 8 filhos no seu ventre, né? No entanto, os 8 filhos foi os filhos que deu mais trabalho para elas, os filhos de uma rebeldia muito elevante. Desde, né, do mais velho até a menor, sempre nós demos trabalho para minha mãe quando minha mãe era viva. Infelizmente, eu quero dizer para os irmãos que nós passamos muitas dificuldades. A minha família, ela foi, na época, em 91, 92, foi também até sendo alvo da Unicef, uma família que foi mais alvo de miséria em Campinas na época. E ali a gente passou muita fome. Minha mãe pedia cesta básica, foi um sofrimento para ela matricular os 8 filhos. Foi uma dificuldade enorme, muito enorme, porque meu pai já não estava mais com a minha mãe, pois aí nessa época meu pai tinha separado da minha mãe e ali deixou 8 filhos com ela sozinha, e na época não tínhamos pensão, não tínhamos ninguém para nos ajudar, senão minha avó, que sempre ali dava feijão, dava arroz pelo muro, que a gente tinha um muro do lado, e ela jogava os alimentos ali para a gente comer. A gente comeu muita lavagem, época entre 6 e 7 anos de idade. Eu lembro que ali minha mãe pedindo nas casas, aquele monte de filho, 8 filhos, né? Aquela luta terrível. Na minha casa, o sofá, para os irmãos entenderem, um sofá que só tinha armação e um colchão em cima. A gente dormia em 8 pessoas numa casa de 2 cômodos e um banheiro. Então era uma dificuldade muito grande. Minha mãe foi uma heroína, ela foi uma mulher que guerreou muito, nunca precisou de homem nenhum para nos ajudar. Ela nunca colocou outro homem, se não foi meu pai, diante de nós. Então foi uma mulher que eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, Dona Geni, uma mulher que agora está com o Senhor, que aceitou a Cristo, depois que os irmãos conhecem a história dela que eu já falei aqui. Ela chegou a morrer, ressuscitado, depois agora Deus o levou. Irmãos, é muito contraditória, né, as versões, né, que os irmãos eles falam de que o pastor Júlio veio do legado do cristianismo agora, conheceu o mundo agora e veio trazendo aí para o Brasil, para o mundo, uma doutrina errante. Pois bem, eu vou explicar para vocês como foi a minha vinda até aqui. Com 8 anos de idade eu já saía para os bailes. Em 92, né, hoje eu estou com 32 anos, em 91, 92 eu já saía, 93 também, eu saía para os bailes. Na época era o dance, né, o hip hop, né, o black. Ali eu dançava black, eu era um cara que gostava de dançar música do mundo, eu fazia aqueles todos, o pessoal fazia uma roda ali, a gente começava. E eu lembro que na época tinha um vinho chamado Sanguito, e esse vinho com 8 anos de idade já comecei a beber, e eu saía com o meu irmão mais velho, que hoje atualmente está preso na penitenciária de Hortolândia, e só somos, né, eu e ele de homem em casa, o resto são mulheres. E ali nós dois saíamos, e minha mãe liberava porque estava sob a custódia dele, mas meu irmão também era errante. E ali a gente ficava ali no bairro chamado Vila Georgina, em Campinas, onde nós frequentava ali a danceteria. E no entanto, com 8 anos ali naquela levada, comecei a gostar daquilo, já comecei a dar os primeiros traguinhos nos cigarros escondidos, debaixo atrás das caixas de cerveja no meio da noite, ali na balada. E ali as coisas não foram conduzidas de forma certa e nem eficaz diante de Deus. Eu fui ali mais um alvo ali do mundo, na bebida, nas drogas e no vício. Comecei ali a usar, a primeira droga que eu experimentei, sim, foi a maconha. Na época quem usava maconha tinha que se esconder lá no mato, porque era difícil você ver uma pessoa fumando maconha hoje igual está na rua hoje. Antigamente a pessoa, para fumar um baseado, no caso, na época, né, dar um 2, como dizia, tinha que sumir na mata fechada e saía com o olho vermelho, com medo de alguém ficar olhando para os olhos. Era terrível o negócio. Então hoje não, hoje está escancarado o pecado, abriu-se as portas, as cortinas, e estamos aí
Hoje ninguém mais respeita ninguém. No entanto, naquela época, em 92, o crack era escasso. O crack tinha vindo para Campinas, na verdade em 89, mas eu comecei já a experimentar essa droga, a cocaína também. E ali foi vindo crescendo nas drogas, sendo enganado e enganando, tráficos, assaltos, pequenos assaltos. Com 10 anos de idade eu já estava envolvido, diretamente ou não, porque minha casa era um covil de ladrões, né? Minha casa, os bandidos deixavam as armas lá, e eu com 8 anos já passava óleo no tambor do 38, já andava marrento, já queria bater de frente com todo mundo. Eu tenho algumas cicatrizes aqui de brigas, de discussões, né? Eu era endemoniado, né? A minha vida, eu era bem endemoniado ao ponto de que eu saía na faca com meus irmãos, né? E ali não foi nada fácil. Da família, creio eu que eu fui o pior, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, né? E que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Pois bem, irmãos, eu ali com 9, 12 anos comecei já a dar trabalho na escola, minha mãe sendo chamada para o juizado, comecei a usar droga na escola, comecei a trazer aí todo o foco em mim na favela, porque com 15 anos eu já estava envolvido, já estava marrento, e eu batia de frente mesmo, não tinha conversa não. Colocava o óculos no rosto assim, e chegava aí, ladrão, barato é louco, nós vai ver essa fita aí, e aí o bagulho é isso daí. Então eu tinha todo esse costume, essa leviandade de diabo, né? Eu cheguei uma época na minha vida que eu estava tão transtornado e tão possesso, que eu lembro uma festa de aniversário uma vez, eu tomei 1 litro de caipirinha sem tirar da boca, cheirei tine, e ali depois no outro dia, não fui para o hospital, não deu coma alcoólico, e no outro dia manifestou um demônio no meu corpo. Depois eu fui ver, tinha um monte de pastor em cima de mim. Eu dei muito trabalho, fiz minha mãe muito chorar. Eu falava que ia assassinar minha mãe, eu falava direto, falei, vou te matar, sua velha. Assim como todos os meus irmãos também, mesmo minha mãe fazendo de tudo, a gente sempre bateu de frente com a mãe. Porque eu não sei por que espírito que estava ali, que qualquer coisinha, a minha mãe já xingava daqui, nós xingava também, e ali nós saía na faca. Meus irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, qualquer coisinha a gente pegava uma faca. Então a gente saía muito na faca. Eu tenho sinais no corpo de facadas das minhas irmãs, elas também têm sinais, né? A gente sempre discutiu. Era a polícia de segunda a segunda na minha casa, né? A gente viveu ali, os vizinhos que estão até hoje falam isso, que não teve uma casa pior, de ter mais BOs, o processo de polícia em casa era constante. E eu ali marrento, eu comecei a apaixonar pela cocaína, e na época eu era o único que colocava um conhaque, eu comprava um copo de conhaque e jogava cocaína dentro do conhaque, e bebia aquela droga, e ficava todo louco, andava com a faca, às vezes armado, tentando arrumar confusão com alguém, tentando matar alguém. Os demônios me visitavam toda noite, né? E eu comecei aí, nessa época, aos 17, 18 anos, já comecei a usar drogas, não sozinho mais. A maioria das vezes eu saía de madrugada, quando voltava, eu voltava junto com o Exu Capa Preta, eles fumavam comigo, o tranca-rua, a pombagira mesmo, ela dava risada na hora que eu ficava bêbado, então ela gostava muito de ver eu bêbado. Então se eu falar isso, os irmãos falam, mas como assim? Eu vi esses demônios andavam comigo. E por isso que hoje eles são irados comigo, porque eles me perderam. Louvado seja o Senhor. Então minha vida não foi fácil. Minha vida foi de uma vida muito estruturada, né? E então no caso a minha família veio, né, meu irmão chegou a ser preso, ali começou um convívio muito errante, muito destrutivo também. Eu me lembro também, irmãos, que eu fui assaltar uma mercearia, e ali eu rendi um senhor numa padaria, né, porque a gente rendia para a gente usar droga, para a gente curtir um bilhar no final de semana, né, então a gente não tinha medo de morrer e nem medo de ser preso. Então é muito fácil você falar assim que um ladrão é um vagabundo, que um ladrão é isso. Não, irmão, são mundos distintos. É como uma pessoa que está lá, o cara está 40 anos forte pedindo no semáforo para fumar crack. Não acuse, se você não sabe como que é viver desse lado. Então, até um certo dia, um irmão disse para mim, olha, eu queria ser esse rapaz, um rapaz forte, estava embaixo do viaduto, no sol quente, estava sombra. Ele falou, eu queria ser esse rapaz. Eu levantei do ônibus e disse, você queria ser ele? Você não sabe o que esse homem está vivendo. Você queria ser ele na fome?
na hora que estivesse chovendo, na hora do frio, isso você não queria. Então as pessoas costumam acusar muito as pessoas que estão no crime, nas drogas, principalmente jornalistas, por isso que a gente tem que sair fora de televisão, essas coisas, porque esse jornalista também acusa muito o cara que está roubando ali. Não é eles, irmão. Eles estão enganados. Ele é uma alma monitorada pelo diabo. Então eu fui assaltar esse senhor e eu lembro que o senhor chorava e eu me compadeci muito com aquilo. E aí depois passou o tempo, eu comecei, larguei um pouco o crime, larguei um pouco o tráfico e fui por um grupo de rap. Eu formei um grupo de rap, na verdade, eu e mais 2 integrantes. E esse grupo chamava Verbo Positivo, que depois, mais pra frente, vinha a ser o nome Ponto Crítico, que foi eu que coloquei esse nome. E andei por todo o Brasil, nem todo o Brasil assim, entre aspas, porque a gente foi em algumas regiões, e cantar rap, né? Eu fui, acompanhava as letras, e aí os meus amigos me deixaram e eu continuei com a levada do rap, né? Eu sou compositor, se eu parar ali para escrever, eu componho qualquer música, e ali eu comecei a fazer também ali a atração violenta através das músicas e tal, comecei a conhecer o rap, uma música que só me enganou, né? Porque eu falo que rap é revolução através das palavras. Mas que revolução eu estava levando? Se a palavra de Deus é que liberta. Olha como o homem engana, né? Você fica no rap lá dizendo que você vai mudar a vida do sistema, da sociedade, através da sua levada. Ah, o barato é louco e tal. Não, nada disso. Isso é um engano. O diabo coloca isso na sua mente para que você fique preso naquilo e você casa acautelando as suas más obras. Porque você cheira para cantar um rap, como no meu caso. Não todos os cantores fazem isso, mas no meu caso era cheirar para cantar uma letra, fumar um baseado para cantar uma letra e achava que ia mudar toda a estrutura, que eu ia mudar o país, mas que nem a sociedade estava dando o mínimo valor para mim e eu estava preso naquele sistema. Então ali eu cantei, fui levando até que meus integrantes, né, alguns integrantes que eu coloquei no grupo foram assassinados, como o finado Marquinho, foi assassinado na favela. Então, quer dizer, foram muitas mortes, eu convivi com muitos bandidos perigosos, todos me gostavam de mim, porque eu tinha humildade, até hoje eu tenho, eu sou uma pessoa muito alegre, sou humilde, eu nunca precisei roubar uma panela da vizinha, de pessoas que não tinha, para sustentar meu vício, e nem tão pouco também, eu desacatava ninguém em palavras, eu andava na minha, eu usava a minha droga, eu ficava louco no meu canto, não dava trabalho para ninguém. Se eu via que eu estava muito louco, eu já saía, já sumia para um lugar, ia para o outro, já afastava o bom para não falar bobeira no meio da função dos bandidos. Então, até hoje, né, eu tenho aí, não amigos, mas conhecidos, né, ladrões, ali, bandido, criminoso, que eu estou tentando buscar e estou trazendo para o Senhor aos poucos, que Deus está fazendo uma grande obra, porque eu amo essas almas e eles sabem disso. Irmãos, então foi assim, um dia eu estava, fui para o mercado, aqui perto de casa, isso era mais ou menos umas 9h30 da noite, fui com 2 papéis de cocaína, e ali eu peguei e estava descendo e teve um culto numa igreja, eu estava com a latinha de cerveja na mão, eu parei cheirado e fiquei olhando aquilo ali, e eu falei assim, sentindo o coração em entrar ali. Embora uma luz chegou para mim, falou, entra lá. Eu falei, vou nada, vou entrar aí não, vou descer. E eu falei, que eu tô falando com uma luz, cara, eu tô ficando loucão mesmo. Com certeza era um anjo de Deus. E aí no outro dia me deu a vontade de ir para essa igreja, e eu fui para essa igreja, não vou falar o nome da denominação, mas eu fui. Chegando lá nessa igreja lá, eu comecei a gostar, mas aí o que aconteceu? Por que eu voltei na igreja? Não somente gostar porque pregaram, não, nada disso, eu nem estava com foco na palavra, eu estava foco numa irmã da igreja que eu gostei, que eu apaixonei por ela, visão, primeira imagem, aquele paixão de primeira vista, e apaixonei por aquela menina e fiquei indo ali por causa dela e não por causa de Jesus. Chegou uma hora que eu parei para ouvir a palavra, e ali aquela palavra começou a falar comigo, falar comigo, e ali Deus começou a me falar comigo ali, eu comecei já a entrar na favela de forma diferente. Eu tinha aquela biblinha, não sei se os irmãos sabem, aquela bíblia, que é o tamanho mais ou menos assim, aquela biblinha pequenininha, de zíper. Eu tinha uma bíblia dessa daí, que o irmão me deu, e eu lembro que eu descendo lá, os caras na favela, lá tudo na viela, fumando, cheirando, tirando o revólver do tambor, tá, olhando lá, dando uma assistência lá do que ia fazer amanhã, aquela reunião toda. Eu lembro quando eu cheguei lá com a Bíblia e coloquei na cintura. Você falou, e aí, Teto? Porque meu apelido lá na favela era Teto. E aí, Teto, dá uma atenção aí, chega aí com nós aí, trocar as ideias. Eu falei, não, irmão, eu vou pra casa, tô chegando ali. E onde você tava? Eu pra mentir. Porque quando a gente tem vergonha de falar de Jesus. O primeiro, quando o homem não tem o Espírito Santo, ele tem vergonha de falar de Jesus.
né? Isso tem muitos nas igrejas hoje. Então eu tinha vergonha. Eu falei, pô, eu tava ali na casa da minha tia ali em cima. E ali numa época dessa, eu lembro que a Bíblia caiu, ela escorregou e foi até a calça. E o cara falou, esse negócio aí tá armado? Eu falei, não, isso é Bíblia. Ah lá, tá mentindo pra nós, tá na igreja, ah lá o crente, é função ao crente. E começaram a zoar eu, poucos desses homens que já estavam zoando, eu já morreram. Então porque de Deus não se zomba, o que o homem semear e se fará. Embora aí comecei, né, e ali foi que eu falei, agora tá chega, eu sou crente, não quero mais o mundo. E começou Deus a trabalhar, mas a minha família não mudou, né, a minha família continua a mesma, a polícia continua encostando. E ali foi um alvoroço total. E teve ainda, né, a ressurreição da minha mãe, até o anjo aparecer em casa, os irmãos já sabem dessa história. O que acontece? Eu vivi, né, esse mundo, e foi que eu caí de novo. Eu trabalhava à noite, um amigo meu falou assim, vai ter uma festa em casa. E eu falei, sério, cara, vai ter uma festa, estou resumindo aqui, irmãos, porque teve muita coisa mais do que isso, mas tem que resumir rapidinho para os irmãos entenderem. Ele falou, vai ter uma festa em casa. Eu falei assim, festa na sua casa? Pô, mas vai ter mulher lá, rapaz? Porque o negócio meu era mulher, porque eu sabia cantar uma mulher. E vai ter mulher lá, então eu vou sim, demorou, chamou eu, nós fomos. Quando chegou lá, quem estava lá era a Camila, minha esposa. Ela estava sentada e era a única mulher da festa. E na mesma semana, antes de eu ir para essa festa, eu falei, poxa, meu, eu caí de novo, ó. Vi tudo aquilo de Deus fazer lá, Deus operar, porque nessa época, antes de eu cair, eu estava na Assembleia de Deus, eu era do grupo de jovens de lá. E aí eu caí e tal, e ali eu falei, poxa, eu preciso de uma mulher de Deus, uma mulher que me ajuda, meu. Porque se eu ficar aí nesse mundão, eu vou morrer, eu vou pro inferno. E ali, irmãos, o que aconteceu? Os demônios que fumavam crack comigo, visitavam minha casa, ficavam lá na porta me esperando. Vamos dar um rolê? Eu falei, não vou nada. Não vou dar rolê com vocês não, vou lá com Jesus. Você não vai com ele não, vamos com nós, que aqui é melhor. E não, eu vou para a igreja. E foi engraçado que nessa época eu falei que eu queria uma mulher de Deus. E ali o Silvio, né, um colega meu, ele me chamou para a festa, eu vi a Camila lá, né, eu olhei para ela assim, aí vi uma voz falando assim, tá vendo ela? Eu falei, tô vendo. Eu vi uma coisa no rosto dela que eu não vi em mulher nenhuma, era um brilho, sei lá, era diferente, não tem como explicar. Os irmãos sabem, os irmãos que têm a sua esposa pelo chamado de Deus, que Deus confirma, Deus ele confirma de verdade, ao ponto da gente ver coisas que a gente não vê no mundo natural. Parece que o Espírito Santo ele abre a janela espiritual. E ali eu falei para ela, tudo bem, tal, não vai para sua casa não, tá muito noite, tá tarde, dorme aí na casa da vizinha aí e tal, só para ela ter uma chance para eu falar com ela novamente. E a gente foi sentando em conversa, foi difícil conquistar a Camila. No entanto, a Camila ficou 3 anos orando para Deus preparar um homem de Deus para ela, e ela encontrou esse homem no mundo. Interessante, né, irmãos? Mas eu não sou a par de quem vai no mundo buscar, mas eu creio que Deus, quando Ele coloca uma pessoa do mundo na vida de uma pessoa crente, Deus pode mudar assim a obra, que é insondável o pensamento de Deus. Nenhum pastor pode falar, ah, mas isso não é de Deus. Ninguém conhece a Deus, irmãos. Ninguém conhece o trabalhar de Deus, é insondável os seus pensamentos. E aí Deus trabalhou e hoje nós estamos aqui casados, né? A gente teve 2 filhos, morreu os 2, morreu um num dia e outro no outro, Miguel e Gabriel. Mas ali a minha chamada foi interessante. Para os irmãos ver o dia que Jesus ligou no meu telefone, eu ia falar semana que vem, eu e Camila, eu todo sábado, domingo ia para casa dela, a gente fazia a obra, a gente não namoramos, a gente chegamos a noivar direto. Esse negócio de namoro na igreja, irmão, vocês têm que ficar em cima de jovens que namoram, porque é fornicação na certeza. Namoro não vem de Deus, namoro não vem de Deus, namoro não existe na Bíblia, e sim o noivado e o casamento. Então, para vocês terem uma ideia, os judeus, quando eles ficam juntos, eles ficam como noivado já, e depois eles se casam. Então veja bem, irmãos, eu comecei a Camila fazer a obra, e Deus começou a se revelar a mim. O primeiro dia que Deus me revelou a mim, eu me lembro até hoje, foi quando nós estávamos indo para o lanche, né, e a Camila, eu olhei para ela assim, os olhos dela assim, e aí Deus falou, tá vendo os olhos da sua esposa? Deus me chamou de esposa, era um noivado, Deus me chamou de esposa. Eu falei, sim, Senhor, vou provar que eu estou contigo. Eu vou fazer com que o olho direito da tua esposa saia bastante água, mas muita água. E você vai surpreender ela também. Eu falei, não vou falar nada para ela então. Tudo bem, não falem nada para ela. Eu fechei os olhos e falei, Camila, fecha os seus olhos. E não falei nada para Camila, ela fechou. Daqui a pouco, a hora que eu abri o olho esquerdo, acho que foi o direito dela, começou a sair tanta água, mas tanta água, que a mulher do lanche precisou passar até um pano na mesa. Irmão, foi surpreendente quanta água desceu de um olho só, não foi lágrima, água mesmo. E aquilo ali eu fiquei espantado com aquilo. E Deus começou a falar comigo, ao ponto de a gente começar a fazer as primeiras missões juntos, né? A gente era noivado, mas a gente só ficava lá, era difícil dar um beijo,
porque eu ia na casa dela só fazer a obra e vir embora, a gente não tinha tempo para nós. O tempo era para expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o ano aceitável com os papelzinhos do domingo de manhã, panfletando o bairro, indo atrás das almas. Ali eu fui levantado como dirigente dos jovens, eu e ela, né? Eu fui líder dos jovens e ela junto comigo, né? E os irmãos veem que todo vídeo eu faço assim, irmãos, é porque eu cheirei tanta cocaína, usei tanta droga, que às vezes coça aqui, todo o meu rosto ele é meio... Eu tenho um buraco aqui que vai direto pro cano, que estourou um canal no nariz, é mais ou menos isso, por isso que eu fico assim no vídeo. Irmãos, então o que acontece? Eu e ela começou a fazer sempre essa obra, e ali Deus começou a trabalhar, vimos muitos milagres. E ali nós ganhamos na época do centenário da Assembleia de Deus, batizamos 13 jovens, foi lindo, fomos ali recompensados por Deus e também admirados pelos pastores da região, né, pelo empenho do casal que trabalhava. Nós trabalhávamos muito, nós não ficávamos igual o casalzinho que está na igreja hoje não, a gente trabalhava demais. Nós acordávamos de manhã, ia para a obra e para as visitas, sofremos, irmão, pensa no sofrimento, sofremos demais, né? E foi que dali um dia na Assembleia de Deus, eu estava indo para a Assembleia de Deus, e Deus ali falou para mim, né, que não queria mais eu naquela igreja, porque aquela igreja estava contaminada. E eu falei assim, mas como isso? E ali, quando eu falei um glória a Deus, a mulher da frente começou a dar risada de mim, e na hora eu senti, falei, vamos embora daqui. Chegando, ele falou assim, vai para a igreja pentecostal Deus é Amor. E ali, quando nós chegamos ali na minha casa, minha sogra confirmou, olha, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Irmãos, eu vou resumir aqui, porque o dia só dos milagres de Deus eu vou contar, porque tem muitos. Eu queria contar mais o meu testemunho. E aí fomos para a Igreja Deus é Amor, e ali Deus começou a me usar nessa tremenda intimidade com Ele. Eu vou só resumir aqui, e depois os testemunhos verdadeiros sobre somente da obra, eu vou falar em outro vídeo, amém? Para não ficar cansativo e tal. Então, irmãos, desde quando Deus me chamou para essa obra, né, graças a Deus, o que eu tenho mais hoje é calúnia sobre a minha vida, pessoas falando mal, falando mentira, aquela coisa toda, mas eu fico muito feliz quando isso acontece, vocês não têm noção disso, isso aqui me abastece. Quando a pessoa não fala mal de mim, eu fico triste, irmão. Eu falo, alguma coisa está errada em mim, eles têm que falar mal de mim sim, eles têm que me perseguir sim, porque eu sou com a verdade que a igreja escondeu, né? Então, foi um pouco do meu testemunho, irmãos. Eu acho que os irmãos dá para entender de onde eu vim, então por isso que eu tenho essa valentia. Eu vi um comentário do irmão dizendo assim, na Cracolândia o que tem mais é profeta, e é verdade. Irmão, se você tirar um bandido criminoso do mundo e vir para Jesus, se ele não tinha medo de morrer para o diabo, ele também não tem medo de morrer por Jesus. Então, quando você sai, né, deste mundo e vem para o mundo de Cristo, você ganha a autoridade do Espírito Santo e valentia. Por isso que Deus, ele usa muito o ex-drogado, ex-prostituta, usa muito esse povo. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então essas pessoas são muito usadas por Deus realmente, né? Então hoje estou aqui, né, como servo de Deus. Vou também no outro vídeo falar das experiências que eu tive do céu, do inferno, e das experiências que eu tive, né, no mundo espiritual, quando Jesus ligou no meu telefone. Vou falar nesse vídeo. Irmão, nessa ligação foi tremenda, né? Até hoje eu fico lembrando, meu Deus do céu, foi coisa linda demais. E eu vou marcar no papel porque é muita coisa, então eu não posso esquecer de todos os detalhes que eu vou fazer nesse mesmo canal. Então, irmãos, se os irmãos entenderem aí, por que eu não peço nesse YouTube inscrever em canal, like, nada disso. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com o YouTube, não. Estou aqui para negócio de like, disso, de aquilo. Quem só vem a mim, só é inscrito no meu canal quem Deus traz. Jesus falou isso. Só vem a mim quem Deus me trazer. Então só vinha até Jesus quem Deus trazia até Ele. Irmãos, a gente está aqui para pregar a verdade para você ser salvo. Porque crentes, missionários, pastores que dão mau testemunho está cheio. E que hoje as missionárias parecem mais com a Ivete Sangalo do que com a Cláudia Leite, do que com o povo herdeiro do céu. É difícil. Mas enfim, que Deus abençoe vocês. Foi um pouquinho da minha história, somente do meu passado, para os irmãos entenderem da onde eu vim, né, e o que Jesus pretende comigo nesses últimos dias. É alertar o seu povo até a sua volta e trazer a doutrina, né, que há 30 anos atrás, há 20, 40, quem sabe, tinha aquela doutrina santa e poderosa. Engraçado que eu tenho 13 anos de conversão e levo a doutrina de 40 anos atrás. Isso é o Espírito Santo que faz, não tem outro. Amém, irmãos? Então fica aqui, né, toda a estrutura que Deus me suportou minhas fraquezas, suportou minhas falhas, como suporta a sua vida hoje também.
Então é tempo sim de santificar Deus. Eu não estou mais aqui para brincar. Eu tive várias quedas no Evangelho. O cair é do homem, irmão. O levantar de Deus, isso não está na Bíblia, mas isso não é a palavra bíblica, mas é uma palavra que a gente usa perfeitamente para usar, para falar que realmente Deus ele levanta. O justo cairá 7 vezes, mas em todas elas Deus sustentará. Isso aí é bíblico e realmente Deus me sustentou até hoje. Hoje estou aqui, irmãos, com vocês, embora não sei até quanto tempo, porque eu sei que próximo, embora está meus dias também. Né? Logo, logo o Senhor vai me levar daqui, eu tenho certeza disso. Mas que os irmãos, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos seus corações, dizendo que ainda você, mãe, que está aí com seu filho nas drogas, ainda há tempo seu filho se regenerar. Isso existe, ó. Eu sou vivo. Ó, é real. Jesus pode mudar a vida de um homem. Jesus pode mudar a vida do teu filho que está nas drogas, no álcool, na bebida, no cigarro. Isso pode acontecer através das suas humildes orações. Embora minha mãe não orava por mim, mas uma coisa é certa, a minha mãe era temente a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que um dia nós podemos se encontrar mais e mais. Irmãos, louvo a Deus por cada um de vocês e que vocês possam aí compreender e entender o trabalhar de Deus na vida de um homem. Fica na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe.